Definido o caminho do Fluminense para a Sul-Americana de 2025, talvez a melhor oportunidade de título do ano. Vamos falar também de Martinelli Otávio, nossa dupla de volante no Fluminense. Será que essa dupla vai dar conta do recado para o restante da temporada? Dá para confiar neles? Vamos trazer um pouquinho esse assunto aqui para falar com os amigos também e falar sobre muita gente pedindo a demissão do Mano Menezes, né? Mas vou falar para vocês, se tá ruim, pode piorar, meus amigos, e eu vou falar para vocês o porquê, beleza? Então, fica com a gente aí, acompanha até o fim e vem com a gente. Sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor, eu sou Bruno Oliveira. Antes de começar, pedir para os amigos deixar o like de vocês, ativar as notificações e se inscrever no canal, que é muito importante. São todas aquelas ajudas que você pode dar para a gente, né? Aquelas ajudas gratuitas. Você pode também considerar se tornar membro aí do canal se você curtiu o trabalho da gente, ou pelo aonde tem aí do lado onde se inscreve, tem Seja Membro, ou então por esse QR Code aqui, ó. Só apontar a câmera do seu celular que já te leva direto. E siga também a gente aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Siga a gente lá nas redes sociais, no X, no Instagram, @pitaco_tricolor, beleza? Na noite dessa segunda-feira, dia 17 de março, foi sorteado os grupos da Sul-Americana 2025, no qual o Fluminense caiu no grupo F, né? Então, vou trazer para vocês aqui, ó. Grupo F, Fluminense vai com União Espanhola do Chile, Once Caldas da Colômbia e GV San José da Bolívia. É um grupo eu achei um grupo bem tranquilo, né? Um grupo bem tranquilo, bem acessível, até porque os próprios times da Sul-Americana são times bem acessíveis, são times assim que, mais uma vez, acredito que os brasileiros vão nadar de braçada nessa competição, assim como tem acontecido na Libertadores, né? Tá certo que ano passado o campeão foi o Racing, mas bateu na final o Cruzeiro. Então, vamos falar um pouquinho sobre os nossos adversários, né? O primeiro adversário, o Once Caldas, né? Como eu falei, o Once Caldas da Colômbia foi campeão já da Libertadores lá em 2004, foi aquele ano das zebras no futebol mundial, né? Que a Grécia ganhou a Eurocopa, o Once Caldas ganhou a Libertadores, o Santo André ganhou a Copa do Brasil e mais um monte de bizarrice que aconteceu naquele ano de 2004, beleza? O Once Caldas, além do título da Libertadores, ele tem 4 títulos do Campeonato Colombiano. E ele é localizado na cidade de Manizales. Ele joga lá no estádio Palo Grande. 2.160 metros de altitude, beleza? O estádio deles tem capacidade para 26.678 pessoas. Ah, Bruno, mas essa altitude aí é ruim? Não, é uma altitude que ainda não se sente os efeitos, né, quando se joga a mais de 3.000 metros, por exemplo. Então, 2.160 é como se fossem os mesmos sintomas do nível do mar, né? Vamos colocar assim. Então, falando um pouquinho mais sobre o Once Caldas, eles estão nesse momento em 11º lugar no campeonato colombiano, com 4 vitórias e 5 derrotas, somando 12 pontos, né? Então, não acredito que seja um grande problema para o Fluminense, tá? O segundo adversário, União Espanhola do Chile, vice-campeão da Libertadores de 75, 7 vezes campeão chileno e o segundo time mais antigo do Chile, beleza? O estádio deles é o Santa Laura, que é localizado em Santiago, tem capacidade para 20.000 pessoas. Então, assim como o Once Caldas, não acredito também que criará problemas para o Fluminense. Eles estão nesse momento em 13º lugar do Campeonato Chileno. Lá só tem 16 times, tá? Então, só tem 3 times atrás deles, diferente do colombiano que tem 20. Né? Eles estão nesse momento lá com 3 pontos, 1 vitória e 3 derrotas. E aí, fechando o grupo, tem o GV San José, lá da Bolívia. Aí sim a gente está falando de altitude, né? É o quinto estádio, o estádio deles é o quinto estádio de maior altitude no mundo e segundo nessa Sul-Americana, só atrás do Potosí.
beleza? A gente está falando de 3.735 metros lá no estádio Jesus ou Jesus, né? Bermudes, com capacidade para 39 mil espectadores, beleza? No Campeonato Boliviano, eles até estão bem. Eles estão em terceiro lugar ali com 48 pontos, 16 pontos, 19 pontos atrás do Bolívar e 12 pontos atrás do The Strongest. Então, mas de qualquer forma é aquilo, por mais que a gente perca na altitude, né, que talvez seja até algo bem provável, principalmente no momento de mandar o time para lá, lembrando que na última Libertadores o Fluminense mandou os reservas, né, até terceiro time lá para jogar contra o The Strongest. E aí a gente perdeu lá na altitude. Então, de qualquer forma, o Fluminense é muito favorito para passar em primeiro lugar e é importante demais passar em primeiro lugar, porque só os primeiros colocados passam direto para as oitavas de final do campeonato, beleza? Os segundos lugares, eles até entram num playoff, beleza? Eles vão jogar contra o clube que fica em terceiro lugar na chave de grupo da Libertadores. Então faz aquele playoffzinho, né? O terceiro dos grupos da Libertadores contra o segundo dos grupos da Sul-Americana. E aí você define quem são os outros oito competidores que vão passar para as oitavas de final. O Fluminense, ele estreia contra o Once Caldas na semana ali do dia 2 de abril, tá? Isso, a estreia lá na Colômbia. Depois o Fluminense pega o San José no Maracanã na semana seguinte, na semana ali do dia 9 de abril. Depois pega a União Espanhola na semana do dia 23 de abril. Beleza? Fora de casa também. Então, na primeira, no turno, o Fluminense faz 2 jogos fora e 1 em casa. E aí, na volta, inverte. Óbvio, o Fluminense abre a segunda parte, né, da fase de classificação contra o San José, fora de casa. E aí, depois, tem 2 jogos no Maracanã, contra a União Espanhola e fecha contra o Once Caldas. Beleza? E aí, agora também é importante trazer premiação, né, que é sempre muito importante. Então, vou botar na tela para os amigos aqui, ó, a premiação da Taça Sul-Americana. A gente está falando aí, ó, vamos lá, o que importa para a gente aqui é a fase de grupos, né? Então, fase de grupo, $300 mil por participação na fase de grupo, $115 mil por vitória, ou seja, a gente está falando aí que se o Fluminense tem 6 vitórias, né? A gente pode embolsar aí mais uma boa grana, muito além dos $300 mil. Aí, se o Fluminense passar em segundo, né, for jogar aquele playoff, ganha $500 mil. Se for direto para as oitavas de finais, já garante $600 mil. Quarta de final, $700 mil. Semifinal, $800 mil. Vice-campeão, $2 milhões. E o campeão, $6 milhões e 500 mil. Né? Um aumento aí de 500 mil com relação a 2024, quando o Racing ganhou $6 milhões. Então, uma discrepância muito grande, né, da Libertadores, que vai pagar $24 milhões aí para o campeão, e a Sul-Americana pagando 1/4 do valor da Libertadores, mas é o que tem, né? O time foi incompetente, não conseguiu chegar na Libertadores, então sobra a Sul-Americana e vamos para cima, vamos para conquistar pelo menos um campeonato, que é muito importante. Lembrando que o campeão da Sul-Americana garante vaga na Recopa de 2026, vai pegar o campeão da Libertadores. Esse ano, o campeão da Recopa foi o Racing, que bateu o Botafogo, né? Então, temos que focar no título e ir para cima, porque Fluminense é isso, é time grande, independente do que estiver disputando, meu amigo, tem que ganhar, beleza? Vamos lá, vamos falar agora sobre um assunto que tem repercutido muito nas redes sociais, falando sobre a dupla de volante do Fluminense, né? O Otávio e o Martinelli, dois jogadores que vêm atuando como titular, mas a gente viu aí nos jogos contra o Flamengo o quanto isso pode ser uma preocupação para o torcedor tricolor. Eu vou até botar na tela alguns números aqui que eu coloquei lá no aplicativo X para mostrar para vocês mais ou menos, né, ao nível desse buraco que a gente está falando. O Martinelli,
em 2 duelos, teve nos 2 jogos somados, teve 28 duelos pelo chão. Só venceu 4. É isso mesmo, amigos. Ele teve 28 duelos pelo chão, só ganhou 4. Menos de 15%. 2 desarmes, 2 interceptações e 9 perdas de posse de bola. Isso contando 180 minutos dos 2 jogos contra o Flamengo. O Otávio, de 13 duelos no chão, só venceu 2, né? Uma quantidade muito menor, mas em compensação, um aproveitamento melhor. Pouco melhor, né? Porque a gente está falando aí de pouquinho mais de 15% de aproveitamento. Então, a diferença é muito pequena. Mas aí também a gente consegue ver, se a gente quiser, o Martinelli teve 28 duelos e o Otávio só 13. Então, para ver o quanto que o Otávio ficou perdido, sem conseguir chegar nas jogadas nesses 2 jogos, né? O Otávio, assim como o Martinelli, teve 2 desarmes e 2 interceptações e teve 8 perdas de bola. Beleza? O Hércules, que eu não coloquei aqui, o Hércules ele tem 70% de aproveitamento, porque ele tem 10 duelos de chão, duelos terrestres, igual 7, né? Só que ele só teve uma interceptação e nenhum desarme. Mas a gente mostra que na parte de duelo, na parte do contato ali, o Hércules com uma vantagem muito boa, né? Com relação aos 2 jogadores que hoje são titulares. E eu até é importante também colocar a minutagem, né? Não está aqui no momento, mas o Martinelli ele teve ali 180 minutos, jogou os 2 jogos. O Hércules teve ali por volta de 80 minutos e o Otávio por volta de 125 minutos. Eu não lembro exatamente agora, tá? Mas eu acho que dá para a gente tirar essa conclusão, não, porque eu venho batendo nessa tecla. O ano começou na quarta-feira nos jogos contra o Flamengo, quarto domingo. A partir de agora é só pedreira. Então é uma coisa você jogar contra a Volta Redonda, Caxias e Águia de Marabá e começar a pegar os times do primeiro escalão. E aí entra essa preocupação. Nos jogos anteriores, tinha sido muito elogio, muito oba-oba com o Otávio e com o Martinelli. Só que na hora que o bicho pegou, a gente vê o que está acontecendo. E aí entra as sombras, né? Que a gente tem no banco, o Bernal e o Hércules. Então, uma parte da torcida já vem se mobilizando, pedindo os reservas como titulares, né? Então, já vou até deixar para vocês. A minha dupla de volante titular é Bernal e Hércules, tá? É uma dupla que eu acho que se encaixa melhor, características que pode agregar o Fluminense no campo de jogo muito mais do que o Otávio Martinelli. Então deixa nos comentários aí o que vocês estão achando da nossa dupla e qual seria a dupla ideal para vocês de volante, beleza? E vamos fechar agora falando sobre um pouquinho sobre o Mano Menezes, né? Muita gente já pedindo a demissão do Mano Menezes por causa desses 2 jogos do Flamengo, não só por causa disso, mas principalmente, né, por causa disso. E aí, meu querido, eu vou falar para vocês. Tá ruim. Mas saiba que sempre pode piorar. E aí, por que eu estou falando isso? A gente tem no mercado desempregado, ficou desempregado há 5 dias atrás, um senhor chamado Odair Hellmann, certo? Vocês se lembram desse nome, né? 2020, Fluminense, algo muito parecido com o que a gente vê agora no Mano Menezes. Pois é, e vocês sabem que esse senhor tem tem um fã dentro do Fluminense chamado Mário Bittencourt. Inclusive, antes de contratar o Mano, o Odair foi sondado, né? Então, assim, o Fluminense ele funciona de uma maneira muito previsível, beleza? Então, meus amigos, eu tenho certeza, se o Mano Menezes, eu sei que não vai acontecer, tá? Isso é totalmente hipotético. Primeiro que o Mário não tem costume de mandar treinador embora, principalmente por resultado negativo contra o Flamengo, da maneira que foi. Porque aí vai falar que foi apertado, que o Fluminense poderia ter levado o campeonato, não vai achar que foi vexame, beleza? Mas, hipoteticamente, se isso acontece, vocês podem ter certeza e me cobrem depois. O treinador do Fluminense será o Odair Hellmann. Simples assim. Então aí, meus amigos, é de cada um. Vocês trocariam o Mano Menezes por Odair Hellmann?
Aí eu deixo uma pergunta melhor. Qual seria o treinador dos sonhos de vocês? Nomes viáveis, tá? Por favor, não me venham com Guardiola, porque aí fica difícil. Qual seria o treinador ideal para vocês no Fluminense? Eu, particularmente, sou totalmente contra treinador brasileiro nesse momento, que são treinadores que já estão obsoletos, já estão ultrapassados no mercado, na sua maneira de trabalhar, então eu sou muito contra isso, né? Eu acho que está no momento da gente ampliar esse nosso pensamento, mas a gente sabe que isso não vai acontecer, porque o Mano e o Angione já deixaram muito claro isso, que isso não vai rolar, beleza? Mas uma informaçãozinha aqui que acho interessante, né? Que é certo, sempre quando o Fluminense vem de um resultado negativo, surge o assunto SAF, né? E aí a gente teve no domingo o André Esteves e o Guilherme Paes assistindo o jogo lá no camarote junto com o Mário Bittencourt. Foram fotografados, né? E aí já saiu, aí já vem o assunto SAF de novo, que é até o meio do ano. Enfim, nenhuma mudança até agora, nenhuma novidade até agora, mas deixar essa observação que os dois camaradas lá do BTG, né, o André Esteves e o Guilherme Paes, assistiram o jogo junto com o Mário Bittencourt. Então tem essa ligação do Fluminense com o BTG e ninguém sabe o que vai acontecer, se o BTG vai intermediar ou se vai ele ser o responsável pela SAF do Flu. Enfim, é só para deixar uma reflexão aqui mesmo, que mais uma vez, sempre depois de um vexame, a mídia segmentada traz o assunto SAF para dentro mais uma vez, beleza? Então é isso. Deixa nos comentários aí onde o Fluminense também vai chegar na Sul-Americana, se vocês acreditam no título. E é isso, fiquem bem, saudações tricolores e até amanhã, 7 da manhã. Abraço!